Então vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conferir a correção da prova, mas calma, o foco é verificar a sua aprendizagem e não só mostrar as respostas, beleza? Igual eu comentei, eu quero que seja mostrada a lógica de pensamento que você teve para entender como chegar em cada resposta, certo? Ou seja, como você formou, como se forma o segundo condicional, que é o tema mais, assim, vamos dizer, central aqui da matéria, né? Então presta atenção nos exemplos e nas explicações para você se aprofundar no assunto, beleza? E fica ligados também que esse vídeo vai ficar disponível por pouco tempo, só a gente encerrar os tópicos relacionados a esse assunto, com prazo máximo de até o último dia de novembro, beleza? Não se esqueça de curtir, comentar, qualquer coisa se você quiser comentar aqui, e se inscrever também no canal, se você gostar, se te ajudar, para não perder nenhum conteúdo que vem por aí, tá? Enfim, vamos lá. Começando aqui, vou dar um zoom na avaliação. Pronto. Vim parar no canto de cá, no canto inferior direito, beleza? Mas assim fica melhor para vocês verem. Então vamos lá. Ok, galera. Então vamos lá, ó. Aqui as instruções estão falando o seguinte, deixa eu dar mais um zoom ali, ó. Instruções. Read carefully, answer all the questions. Use a pen. Então o que está falando aí? Read carefully. Read carefully, gente, quer dizer o seguinte, ó. Vou fazer na própria prova ali, tá? Ó. Deixa eu dar um zoom aqui no próprio Word. Ó. As instruções então seria instruções. Leia atentamente, beleza? Responda todas as questões. Use uma caneta, certo? Então, basicamente, aqui falava isso. Vamos lá, seção 1. A gente está falando de gramática. O que é gramática, gente? Gramática são as regras da língua, tá? Se a gente vir aqui no Google, vou colocar o Google para vocês verem. Deixa eu sumir com a prova daqui. Olha lá, estou escutando um lo-fi aqui. Vamos colocar aqui a gramática, tá? Aqui, então, gramática. Ó. Gramática seria um conjunto de princípios que regem o funcionamento de uma língua, ou seja, são as regras da língua, tá? Determinando o uso correto de uma língua. Basicamente, o que vocês podem entender por gramática, então, gente? Gramática a gente pode entender por isso aqui, ó, sendo gramática seria as regras da língua, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, considere gramática como sendo as regras da língua. Qual língua? A língua que você estiver estudando, seja português, seja inglês, tá? Seja espanhol, francês, alemão, qual língua que você estiver estudando, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos deixar isso aqui para cá, vamos trazer isso aqui para baixo um pouco, para a gente ter mais espaço aqui, para a gente trabalhar no bloco de notas. Vamos sumir com a menina do lo-fi aqui agora que a gente não vai precisar dela, e vamos voltar com a prova para cá. Gramática, tá? Então, gramática aqui eu quero saber das regras da língua. Quais regras? O segundo condicional. A gente vai completar as frases agora com a forma correta do verbo no segundo condicional. Então, vamos lá, ó. Vamos completar aqui, mas antes de completar, vamos pegar a explicação do segundo condicional, beleza? Vou explicar para vocês como é que a gente faz o segundo condicional, tá? Então, presta bastante atenção aqui no bloco de notas, ó. 1, 2, 3. Vamos lá. Então, o bloco de notas vai estar aqui. Vou deixar só ele na tela, vou subir com a prova aqui. E vamos lá. Gente, antes da gente avançar, dá uma olhadinha aqui. Não se assuste com o tamanho do texto, mas dá uma olhadinha aqui para a gente conseguir ver o exemplo. Então, vamos lá. O segundo condicional, ou second conditional, são orações, tá? Usadas para falar de situações pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro. Então, vamos supor uma situação aqui pouco provável. Uma situação pouco provável. Ganhar na loteria. Irreais. Vamos pensar numa situação irreal aqui. Sei lá, uma pessoa poder voar sem auxílio de nada, né? Então, vamos lá. Poder voar, tá? Essas são as situações aqui, então. Então, aqui, ó, ganhar na loteria. É uma situação que ela é difícil. Então, uma situação que muito pouco provável, tá? E poder voar seria uma situação irreal, tá? Porque a gente não conseguiria voar sem
auxílio de alguma outra coisa, né? Um avião, ou sei lá, uma jetpack, sei lá. Vocês entenderam, né? E aqui, por que eu coloquei esse texto aqui no meio? No meio entre, deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Coloquei esse texto aqui no meio daqui, dessa frase e dessa frase. Essa frase aqui, ó, ela era para ser aqui embaixo, ó. Essa frase aqui, eu te dar um Ctrl X aqui, ela era para ser junto aqui, ó. Na verdade, isso aqui era para ficar aqui, e aí o texto ficaria assim, ó. Esse textinho aqui ficaria lá em cima, aqui, ó. Tá? Então, ó, o segundo condicional, ó, segue comigo aqui, ó. O segundo condicional, ou second conditional, são orações usadas para falar de situações o quê? Pouco prováveis ou irreais no futuro. Aí eu coloquei aqui a explicação de oração. Se vocês não lembrarem, a oração ela é uma frase que sempre contém um verbo, tá? Ou uma locução verbal, que seria 2 ou mais verbos que equivalem a um só. Olha um exemplo de locução verbal aqui, ó. Estava lendo. Então aqui estar é um verbo, né? Estava vendo o verbo estar, tá? E lendo vem do verbo ler, tá? E aí eu coloquei os verbos aqui no infinitivo. Qual que é o infinitivo mesmo? As terminações do infinitivo são are, e ir, tá? Só pra gente lembrar que a gente vai usar o infinitivo aqui no segundo condicional também. Então, olha, outro exemplo. Seremos premiados, tá? Então aqui, ó, vem do verbo ser, tá? Seremos. E premiados vem do verbo qual? Premiar, tá? Premiar, beleza? Então, é isso. Eu coloquei só essa definição de oração aqui, ó, para vocês saberem que o que? A oração ela é uma frase que tem que ter um verbo ou uma junção de verbos, 2 ou mais, que seria o quê? Uma locução verbal. Então, quando a gente tem uma locução verbal, a gente tem pelo menos 2 verbos ou mais, tá? Que valem a um só. Vocês podem ver o que é o exemplo da frase, ó. Estava lendo. É uma coisa só, estava lendo. Quando você chegou. E a outra, seremos premiados pelo nosso talento. Beleza? E ela é formada por sujeito, né? E predicado ou apenas por predicado. Como não é aula de português, mas a gente também tem tudo isso aqui no inglês, eu não vou aprofundar de novo em sujeito predicado ou sujeito ou predicado, tá? Então vamos deixar isso aqui para lá, por enquanto, e vamos ver agora os exemplos, ó. Aqui a situação um pouco provável, a situação real, tá? E vamos ver agora os exemplos, ó. Então olha o exemplo aqui, ó. Coloquei as letrinhas E.G. O que significa isso? Ó, então as letrinhas que eu sempre coloco E.G, elas significam isso aqui, gente, ó, elas significam exemple gratia, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. Dá uma olhada aqui no navegador, olha. As letrinhas aqui, ó. E.G, o que significam EG e IE? Eu não vou entrar no IE, tá? Mas no EG aqui, ó. Esta é uma abreviação para exemple gratia, que significa, por exemplo, tá? Então sempre quando eu usar EG, é por exemplo, beleza? Então vamos continuando aqui, ó. Fecha o navegador. Vamos voltar aqui. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui o exemplo. Qual que é o nosso exemple gratia? Qual que é o nosso exemplo? If é o que mesmo que a gente viu? If é se, né? Então vamos colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar bem alinhadinho aqui, ó. Se, olha lá, if é se e tal. If. Opa, peraí que eu mexi a tela sem querer aqui. Vamos mexer com o teclado? Acho que vai ser mais fácil. Vamos lá, ó. Calma aí. Aqui, isso. If é se. Se, tá? I é eu. Se eu, beleza? Se eu tivesse. Então, por que eu coloquei had e não have? Have não é ter, não é have? Mas aqui eu estou usando o passado de have. Então, o passado de have é had. Então, if I had lots of money, ou seja, lotes de dinheiro, e como é que a gente interpreta lotes de dinheiro? A gente interpreta assim, ó. Eu vou colocando uma palavra debaixo da palavra que ela é, tá? Então lá, ó. Lotes de dinheiro. Se eu tivesse lotes de dinheiro, a gente interpreta como muito dinheiro, tá? Se eu tivesse muito dinheiro, o que eu faria? Eu iria comprar, I would buy. Coloquei errado aqui a tradução, gente. Pera aí. Eu compraria, tá? Uma casa grande. Eu copiei um exemplo ali e mudei ele, esqueci de mudar aqui. Tá? Mas é assim, beleza? Vamos lá, ó. Se eu tivesse lotes de dinheiro, deixa eu colocar essa parte aqui embaixo, ó. Vou dividir a frase nas duas orações, tá? Ó. Eu compraria uma casa grande. Então vamos colocar isso aqui pra lá.
Vocês vão entendendo certinho. Tá, ó, isso aqui vem pra cá. Isso aqui a gente dá uns espaços aqui, ó. Para o se ficar debaixo do se. O I ficar debaixo do eu. O had ficar debaixo do tivesse. Quer dizer, ao contrário, né? O tivesse ficar debaixo do had. O lot ficar debaixo do muito. E o of money, de dinheiro, tá? Então vamos lá. O que essa pessoa faria se essa condição... Tá vendo que aqui em cima a gente tem o quê? Aqui em cima a gente tem, ó, a condição. Isso aqui é a condição. Ou a gente chama isso aqui de if clause, que é a causa se. E equivale a quê? Qual que é a causa se? Se essa causa aqui for verdadeira, se essa condição aqui for verdadeira, a gente vai ter um acontecimento. Qual que seria o acontecimento? Seria a tal da main clause, ou a oração principal, né? Seria a cláusula principal. Então, qual que seria a cláusula principal aqui? O que aconteceria se a condição, ó, tá vendo aqui? Se essa condição de ter dinheiro fosse verdade, aí essa cláusula aqui de baixo seria executada. Ou seja, o que aconteceria aqui? Eu, como é que fala eu mesmo? I. Compraria. Como é que forma compraria? Você tem que colocar o would atrás do verbo comprar, que é buy. Então ficaria would buy. Ah, se eu quiser falar, sei lá, correria. Como é que fala correria então? Would run. Como é que correr? Run. Ah, como é que é falar? Speak. Então como é que fica? Would speak. Ah, se eu quiser falar que eu, sei lá, eu jogaria. Então como é que fica jogaria? Would play. Beleza? Então aqui, ó. Eu, would buy, compraria o quê? A é o nosso artigo, né? Indefinido. E aqui ele fica feminino porque casa é feminino. Então por isso que ele virou uma, tá? Mas ele podia ser um também. No inglês a gente não tem gênero no artigo, né? Se eu quiser falar aqui a car, o que eu tô falando aqui? Um carro. Mas se eu colocar aqui, ó, a table, o que é já? Uma mesa. Então o a é tanto um quanto uma. Vocês lembram disso, né? Então lá, uma casa, o quê? Grande. Ah, professor, mas por que é casa grande? Tá escrito ali que é big house. Por que colocou house lá no final? É grande casa? Sim. É o exemplo que eu sempre trago na aula, né? Por exemplo, que a gente tem aqui, ó, o carro vermelho. Vocês vão lembrar disso, né? O carro vermelho. Aí no inglês fica como red car. Por quê? Porque no português a gente tem o substantivo. Substantivo é o que mesmo, gente? Opa, substantivo é o nome da coisa, né? E aí depois do nome a gente tem o adjetivo. O que é o adjetivo? É a qualidade. Então, qual que é o nome que vem primeiro aqui? É carro. Carro é o nome do objeto, né? Olha lá, e o meu corretor está corrigindo para inglês. É o nome do objeto. Ele está tentando corrigir, né? Porque não está ficando certo também. Mas enfim, o nome do carro é o quê? O nome do substantivo que a gente tem primeiro, que vem primeiro, é o carro. E qual que é a qualidade dele? Ser vermelho. Qual que é o adjetivo? Então, vermelho. E aqui no exemplo de baixo a gente tem o quê? Red. No inglês a gente põe o adjetivo primeiro. Então lembra de sempre disso, tá? No inglês a gente põe o adjetivo antes do nome da coisa, do objeto. Então por isso que a gente tem aqui, ó, red car, tá? Então red é o quê? É o nosso adjective. E depois a gente tem o quê? Depois do adjective a gente tem o substantivo, que é o noun, tá? Noun é substantivo em inglês, beleza? E agora voltando aqui, ó. Então, ó, primeiro a gente tem a condição. Então, a condição a gente sempre vai usar um if, tá? E aí depois a gente vai seguir na main clause. Ó. Então, se eu tivesse muito dinheiro, se essa condição de ter muito dinheiro for verdade, essa cláusula aqui de baixo é executada. Qual que é essa cláusula de baixo? Ela é o seguinte, eu compraria uma big house, uma casa grande, certinho? Vamos pular aqui então para a gente ver a estrutura. Eu já comecei a explicar a estrutura dela, mas aqui a gente vai ver melhor. Então, a estrutura principal do segundo condicional, ó, do second, colocar tudo em letra maiúscula, second conditional, a estrutura principal do second conditional é formada por duas sentenças. Quais sentenças que são essas, galera? É exatamente as sentenças que eu falei ali em cima. Ó. A if clause, tá? A if clause e a main clause. Certinho? Então, ó, a estrutura principal do segundo condicional é formada por o quê? Por duas sentenças, duas frases, tá? Quais são elas? A if clause e a main clause. A if clause, ela contém verbos no simple past, ou seja, no passado simples, tá? Ah, mas o que é passado simples? Vamos lá. Passado simples são os verbos no passado.
na forma de passado deles, tá? Se você não souber a forma de passado de um verbo, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Google, tá? Ó, por exemplo, vou sumir com o Notepad aqui agora, com o bloco de notas, vou abrir o Google de novo aqui, ó, o Brave, e vou procurar aqui, ó, quero saber o verbo ter, tá? Que é o verbo have. Então vamos lá, vamos ver como é que forma o verbo have. O que vocês vão procurar? Vocês vão procurar assim, ó. Vou trazer esse navegador aqui para baixo para vocês conseguirem ver o navegador certinho, tá? Deixa eu trazer ele para cá, só um minutinho, peraí, eu vou pausar e vou voltar quando tiver já arrumado, tá? Prontinho, vamos lá. Então, ó, quando você quiser saber as formas de um verbo, você vai procurar o seguinte, ó. Vamos lá, primeiro é o verbo have, tá? O verbo have, que a gente pode conferir aqui no tradutor, que o verbo have, ele significa o que, ó? Have. Have é o nosso verbo ter, tá? Ter. Então, qual que é o passado de have? Se você não souber, você vai escrever o seguinte aqui, ó. Você vai escrever 3, tá? Forms of, e você coloca o verbo que você quer saber, ó, have. Então, 3 forms of have, você dá enter. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui certinho, ó, as 3 formas do verbo. Então, o verbo have é um verbo irregular, com 3 formas primárias. Have, had e having, tá? Having, isso aqui tá no gerúndio. A forma base do verbo é have, tá? Então, vamos colocar um verbo que ele é regular. Por exemplo, o verbo que é caminhar, tá? Então, aqui o verbo caminhar. O verbo caminhar é o verbo walk, andar, caminhar, tá? Então, vamos lá. Vai aparecer aqui as 3 formas dele, ó. Deixa eu carregar aqui. As 3 formas primárias do verbo walk são a forma base, tá? Que é a versão 1, o passado simples e o particípio. A base forma é walk, o passado simples é walked, aqui ó, chama o passado simples. E o particípio também é walked, tá? Então vamos lá. Com esse exemplo, a gente já pode voltar aqui no nosso bloco de notas para continuar explicando. Então vamos lá, ó. Vou continuar. Beleza, ó. Então aqui, ó. A if clause contém o verbo no simple. Verbo, nossa, escrevi tudo errado aqui, gente. Calma aí, ó. A if clause contém o verbo no simple past. Ah, tá. Eu só coloquei um S aqui, ó. Não era para ter esse S aqui, não. É aqui, ó. Simple past. Simple past. Passado simples, beleza? Então aqui, ó. Qual que é o nosso passado simples, então? Então, o passado simples de walk seria walked, que é um passado de verbo regular, a gente só coloca ED no final. Ah, o de conversar, talk. Aí fica talked. Ah, o de, sei lá, vamos colocar aqui write. Aí write é um verbo irregular, vai ficar wrote. De have, vai ser had, beleza? Então vamos lá. Então a if clause, a cláusula se, ela vai ter o verbo no simple past, no passado simples, tá? Então você vai ter que trazer o verbo para o passado. E a cláusula principal, ela tem alguns verbos modais, tá? Na main clause, ela vai incluir o quê? Alguns verbos modais. Na nossa atividade, a gente trabalhou apenas com o would, tá? Que é o nosso modal verb would, beleza? Vamos juntar toda essa informação aqui, ó, para não ficar confuso. Então vamos lá, ó. Vamos relembrar tudo que a gente viu aqui, ó. Qual que é a estrutura, de novo, do segundo condicional? A estrutura principal do segundo condicional é formada por 2 sentenças. A if clause e a main clause. Beleza, então a gente já sabe que a estrutura do segundo condicional tem 2 frases. Tem a frase, a sentença, a cláusula if e a cláusula principal. Qual que é a cláusula if? A cláusula da condição. Então tem o que? Tem a condição. Opa, deixa eu colocar o tio aqui. E depois da condição, o que que tem? O resultado, né? Resultado. Por quê? Porque é aquele ditado, né? Ó, para toda ação há uma reação, né? Vou colocar aqui, ó, 3 exclamações, beleza? Então, ó, a if clause contém o verbo no simple past, que é o passado simples. E a main clause inclui alguns verbos modais. No nosso caso, a gente só trabalhou com o would. Então, qual que é a estrutura base dela aqui? Ó? Vamos sumir com tudo isso aí que está na tela e vamos deixar só a estrutura base aqui agora. Ó. A estrutura base é essa. A gente vai ter o if mais o simple past. Lembra que a cláusula do if tem o simple past, que é o passado simples? E ela vai seguir pelo would mais o infinitivo sem o to. Tá? Então, qual que seria o infinitivo sem o to? Ó, todos os verbos para estar no infinitivo, que são aqueles que terminam em ar, er, ir, no português,
No inglês a gente só coloca o to. Então vamos fazer um exemplo aqui de cada uma. Com ar. Então, tar, termina com ar. For here, termina com er. Sorrir, termina com ir. Como é que fica isso aqui no inglês para ficar no infinitivo? Cantar fica to sing, correr fica to run e sorrir fica to smile, beleza? O que a gente vai tirar aqui, ó? Para formar a estrutura, a gente tem que ser sem o to. Tá vendo aqui em cima, ó? Sem o to. Então a gente vai colocar os verbos sem usar o to antes deles, beleza? Vamos ver agora alguns exemplos aqui. Olha o primeiro exemplo, ó. Então vamos lá, o primeiro exemplo, ó. Se eu fosse, if I went to Barcelona, I would visit the market. O que tá falando aqui, ó? Se eu fosse a Barcelona, tá? Então, aqui, ó, como é que fala? Se, if. Como é que fala? Eu, I. Olha o passado aqui, went. Went é o passado de qual verbo? Do verbo go, verbo to go, tá? Então, to go significa ir. Então, ó, I go significa o quê? Eu vou. I went significa o quê? Eu fui, tá? Como a gente tem um if aqui, então, se eu fui, a gente não fala se eu fui. Aqui fica no passado, então, ó, que é uma coisa irreal. Lembra lá no exemplo lá de cima, que a gente estava... são orações usadas para falar de situações pouco prováveis ou irreais no futuro. Então, a gente está usando se para falar de uma situação. A gente fala no passado. Por quê? Porque é uma coisa que a gente está imaginando, tá? No futuro. Então, a gente está usando aqui um modo que ele é um modo que se assemelha muito com o tempo subjuntivo imperfeito no português, tá? Ou seja, quando a gente fica imaginando coisas. Então, é exatamente isso, ó. Está falando de uma situação pouco provável ou irreal no futuro, beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo, ó. Aqui, ó. Se eu fosse a Barcelona, eu iria visitar o mercado, beleza? Então, olha lá, ó. Então, não fica se eu ir, né? Se eu fui. Fica se eu fosse, beleza? Porque ele está imaginando uma coisa que é irreal ou pouco provável. Então, se ele fosse a Barcelona, o que ele faria? Essa aqui é a condição, é o if. É a condição. Qual que é o resultado? O que aconteceria se isso fosse verdade? Eu iria, olha lá, I would visit, eu iria visitar. Ou poderia ser que visitaria também, a gente poderia traduzir isso aqui como visitaria, tá? Eu visitaria the, que é os as, depende, mercado. Certinho? Vamos para o próximo exemplo, ó. If I didn't have to work today... Wait, espera aí. Tá, ok. If I didn't have to work... Não tem today, não. Eu estou colocando today aqui, que é hoje, tá? If I didn't have to work, I would go to the beach today. Tem um today lá no final, olha lá. Então, aqui, ó. Se eu não tivesse que trabalhar, né? Se eu não tivesse que trabalhar, vamos colocar só isso aqui, ó. Se eu não tivesse que trabalhar, vamos quebrar essa frase aqui, ó. Vamos trazer isso aqui para cima, ó. Ctrl X aqui, Ctrl V ali. Então, lá, eu quebrei a condição aqui, ó. If I, se eu, didn't have, não tivesse to work, que trabalhar, o que a pessoa faria? I would go, olha lá, ó. Go não é ir? Would go é iria, ou ia no final aqui, ó. Para, olha lá, ó. Deixa eu colocar mais separado aqui, ó. Vou trazer isso aqui para cá. Olha lá, I would go to the é para, tá? To the beach today, ó. Então ele iria para a praia hoje, beleza? Aqui embaixo, ó. If I lived in Spain, I would be happy. Olha lá, então se eu vivesse na Espanha, eu seria feliz. Vamos ver como é que ficou essa frase aqui, ó. Vamos trazer aqui, vamos quebrar ela. Vamos trazer esse I would be happy aqui para baixo, tá? Vou dar um Ctrl X nele aqui. Olha lá, ó. Se eu morasse na Espanha, o que aconteceria? I would be happy. Então, ó, if, a gente já viu que é o se, ó. If I, se eu. If I, se eu. Live it. Olha lá, if I live it. Lived aqui é o passado do verbo live, né? To live, que é morar, tá? Morar, viver, beleza? Então, olha lá, if I lived in Spain, aí você sempre coloca o verbo no passado. If I lived, aonde? In, que é na, nesse caso aqui, tá? Espanha. I would be happy. O verbo be. O verbo to be. Vocês falam que a gente só ensina para vocês o verbo to be, né, galera? Não é assim. Olha o tanto de tempo que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu o passado de verbo regular. Mas enfim, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Então, lá. If I lived in Spain, I would be happy. Eu seria feliz. Olha o verbo be aqui, ó. I é eu, né? Would be. Be não é ser, estar? Então, would be seria o quê? Ser, ia. I would be, olha lá, ó, seria o quê? Happy. O que é happy? Feliz, certinho? E para o último exemplo aqui nosso. If I were you,
I wouldn't do that. Então aqui, ó, se eu fosse você, eu não faria isso, tá? Então, ó, vamos separar esse aqui, vamos trazer esse aqui para baixo, ó. Segunda parte. Vocês estão vendo que eu estou separando sempre condição e resultado, né? Então vamos ver lá, ó. Vamos trazer esse aqui para cá. Esse aqui cai para baixo, esse aqui fica aqui, ó. Esse aqui sobe, esse aqui desce, esse aqui entra aqui, ó lá. Beleza, então, ó. If I were you, tem que colocar esse if maiúsculo aqui, ó. If I were, se eu, ó lá, se eu, were. Ah, mas o que é were? You, ó lá, you é você. O que é were? O were é o verbo to be, que é o verbo ser estar no passado. Não tem aqui, ó, you are, não é you are? Lembra daquela tabelinha? I am, you are, he is, she is, it is, they, we are, they are. Então, ó lá, I am, you are, mas como é que fala? I am, eu sou, eu estou. Como é que fala eu era, eu estava? Né? Eu era, eu estava. Fica I was. E como é que fala você era, você estava? Aí vai ficar you were, tá? Porque o passado de estar é were. Olha lá, o passado de are é were. O passado de am seria was, tá? Então, olha lá. Então, isso aqui, o verbo to be confunde muito porque o infinitivo dele é diferente. Ele é o to be. To be é o infinitivo. O to be é ser ou estar, né? Ser ou estar. Então, I am, eu sou, ou eu estou. You are, você é, ou você está. Beleza? Vou trazer isso aqui pra cá, ó. Isso aqui dessa aqui é só lembrar da música do Nirvana, né? Tem uma música do Nirvana, eu acho que é a Come As You Are, né? Come As You Are. E fala exatamente isso. Ele fala uma frase assim, ó. Come As You Are. Aí depois ele fala As You Were. Então, venha como você está, como você estava. Ele repete o tempo. Ele fala primeiro no presente, que é como. As é como, tá? Esse as aqui, ó. Come As You Are. E depois ele fala As You Were. Então, venha como você está ou como você estava. Ou como você era. Venha como você é ou como você era, nesse caso, tá? Então, esses foram exemplos. Então, ó, o que foi falado aqui, ó? Deixa eu tacar isso aqui pra baixo, pra não confundir, ó. Deixa eu tacar isso aqui pra baixo, tirar isso daqui. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou deixar aqui só de curiosidade. Vamos lá. Se eu fosse você, o que a pessoa não faria? If I were you, I wouldn't do that. Então, ó, I é eu, would. Aqui o would veio na negativa. Ele veio wouldn't. O que é wouldn't? Wouldn't do that. Ó. Wouldn't do é o verbo fazer. That é isso, tá? Ó. Então aqui, ó. Wouldn't do. Wouldn't do é não faria. Olha lá, ó. Wouldn't do. Não faria. O quê? That. Que é isso. Tá? Ah, mas por que é wouldn't? Porque would é positivo, né? Um mais. Would not é o negativo. E o would not, sem o O, com apóstrofo, é a negativa na forma contraída dela. Ou seja, abreviado. O jeito mais comum de falar, tá? O jeito mais comum de falar no inglês. Beleza? Então é isso daí, ó. Agora uma coisa importante, ó. É importante a gente destacar, deixa eu trazer isso aqui para baixo. Calma aí. É importante trazer isso aqui para cá. Acho que eu baguncei a lição, mas vai ficar assim mesmo que a gente não vai precisar desse exemplo agora, tá? Então é importante destacar que a if clause, que é a cláusula se, é importante destacar que a if clause também pode surgir no final da sentença. Como? Você pode falar assim, ó. Vamos fazer um exemplo em português. Se eu tivesse dinheiro, vírgula, eu compraria uma casa grande. A gente já usou esse exemplo lá em cima, né? Como é que fica isso em inglês? Fica assim, ó. Se eu. Se é if, né? Eu é I. Então, if I have. Não, qual que é o passado de have? Had. Então, if I had. O quê? Como é que é dinheiro? Money. Então, ó, if I had money, vírgula. O que a pessoa faria? Eu. Então, I compraria. Como é que fica o compraria? Comprar é buy. Então, o que a gente põe antes do buy para virar o compraria? Would. I would buy. O quê? Uma casa grande. Deixa eu trazer esse para cá. Esse would buy tem que ficar debaixo, eu compraria. Aí. Uma casa grande. Como é que fala em inglês? Lembra? A gente já viu isso aqui, a letra A, do artigo A. Uma casa grande. A gente vai escrever house big? Não, lembra que o adjetivo vem primeiro? Então, qual que vai ser aqui? Big house. I would buy a big house, tá? Então, ó, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa grande. Mas a gente também não pode falar ao contrário. A gente não pode falar assim, ó. Eu compraria uma casa grande. Olha lá, ó. Se eu tivesse dinheiro, a gente não pode falar assim, ó. Eu compraria uma casa grande se eu tivesse dinheiro.
Pode. Então, no inglês, a gente também pode fazer a mesma coisa. O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode falar, olha lá, ó. If I had money, olha lá, if I had money, tá? Vírgula, I would buy a big house, tá? I would buy a big house, olha lá, ó. Então, a gente só inverteu. Vou deixar um tempo aqui para vocês, ó, fixarem isso, tá? Olha lá, então. If I had money, I would buy a big house. Ou você pode falar, I would buy a big house if I had money, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. If I had money, I would buy a big house. I would buy a big house. Ah, não, eu coloquei igual, né? Então aqui, ao contrário agora. I would buy a big house if I had money. Beleza? Lembrar que o I, que significa eu no inglês, é sempre com letra maiúscula, tá? É sempre com letra maiúscula. Sempre. Beleza? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Certinho? Agora, acho que a gente já pode responder as questões, tá? Então, vamos prosseguir para responder as questões.